satisfação enorme estar aqui conversando com vocês hoje. Eu sou Nilvânia Amorim, sou nutricionista e venho hoje compartilhar um pouquinho da minha experiência de vida com vocês sobre o emagrecimento consciente. E isso realmente é um segredo, porque ele é tão simples, a simplicidade é tão encantadora e às vezes ela passa desapercebida, porque quando as coisas são muito simples a gente tende a não acreditar, né? A gente tende a não fazer, não acreditar e achar, nossa, isso é bom demais para ser verdade. Não é por aí. Então, deixa eu contar um pouquinho a minha história para vocês e vocês vão conseguir entender um pouco sobre a minha paixão, digamos assim, de falar sobre alimentação consciente e sobre o emagrecimento consciente. Porque eu já estive também na situação de estar acima do peso e isso era uma coisa que me trouxe muitos problemas internos, né? Muita decepção e frustração. Eu acho que é essa a palavra, frustração. Frustração com todas as tentativas, com todas as coisas, com todo o investimento financeiro e energia que eu colocava em cima daquele novo projeto de emagrecimento que desta vez ia dar certo, né? E algumas vezes dava e outras vezes não dava, e o problema é que quando dava depois não segurava o resultado, né? O resultado ele era ilusório. Ele durava um tempo e depois eu acabava voltando para o meu peso. E muitas vezes ganhava mais uns quilinhos de bônus aí, né? E aí, então, deixa eu contar para vocês como que é a minha história. Eu sou gaúcha, fui criada no litoral lá do Rio Grande do Sul, numa praia chamada Tramandaí. E eu sempre fui uma criança normal, tinha peso normal. Às vezes até eu apresentava anemia. E aí, por causa dessa anemia, a minha mãe sempre me dava biotônico, tinha uns compostos de ervas para abrir o apetite, seiva de jatobá era o nome do negócio. Eu tomei garrafas e garrafas dessa seiva de jatobá para abrir o apetite. Eu era meio chatinha para comer, assim, eu sempre queria deixar um pouco da minha comida no prato. E então meus pais tinham essa preocupação e estava sempre com os níveis de anemia no sangue baixos. E então eles sempre faziam algumas estratégias para tentar me ajudar nisso, né? Então era muita promessa para comer tudo, era esses tônicos para abrir o apetite, para ficar forte. A minha mãe também me dava muita gemada, gema do ovo, aquela gema, naquela época assim a gente tinha a galinha comprava viva para matar em casa, sabe? E aí vinha a ova da galinha, dentro da galinha, aquilo que é o ovo antes de ser gerado, né? E aquilo lá tinha, assim, para minha mãe era o que falaram para ela que era a coisa mais potente para anemia, era essa ova da galinha. Então, querida, ela, coitada, se matava, ia lá nos aviários longe pra caramba, fazer meu pai ir não sei aonde lá pra conseguir, porque lá tinha a galinha que dava ova, não sei o quê. Então, durante a minha infância, era o contrário, né? Eu não tava muito aí pra essas questões, mas os meus pais estavam preocupados por causa dessa dita anemia que volta e meia aparecia. Mas, aí passado alguns anos, né, uns bons anos, na minha adolescência, gente, eu acho que esses biotônicos, essas coisas, começaram a dar efeito tudo de uma vez só, sabe? Porque a menina explodiu, sabe? Foi quando cresceu ali na adolescência, gente, cresceu tudo, cresceu perna, braço, barriga, bunda, tudo. Eu comecei a ficar realmente reforçadinha, como alguns dizem, né? E aí
naquela época eu não entendia muito bem, eu só via que algumas pessoas começaram a comentar: ah, meu Deus, as roupas não servem mais, meu Deus, tomou fermento, o que fez com essa menina? Enfim, e tava perto do meu aniversário de 15 anos. A minha mãe queria muito que eu fizesse uma festa de debut. Na época, debut, sabe? Não sei se vocês sabem o que é debutar. Que a menina vai lá num clube, é apresentada na sociedade, enfim. E a minha mãe queria muito que eu fizesse isso num clube lá da minha cidade. E foi para São Paulo, comprou um vestido lindo lá, todo branco, coisa mais linda. Que abotoava atrás, sabe? Tipo aqueles de noiva, que tem vários botãozinhos, e daí vai abotoando. Ai, um vestido aquele. Então, quando ela trouxe esse vestido, meio no olho, né? Coisa de mãe. O vestido, ele ficou certinho, mas certinho, que se respirasse um pouquinho mais, o vestido explodia, né? Aí a minha mãe falou assim: ah, Nil, nós vamos ter que fazer alguma coisa para você perder um pouco de peso até a data do evento. A mãe vai comprar uns creme, vou te levar no médico e vamos dar jeito, você vai ter que emagrecer. Aí ela me levou num endócrino e ele me deu uns remédios. Bom, na época eu tinha 14 anos. Ele me deu um remédio que chama-se Dualide. Não sei se ele existe ainda, mas ele é a subtramina lá dos anos 80. E todo mundo que queria emagrecer tomava o dito do Dualide. E ele me deu esse remédio. E fora isso, a minha mãe comprou uns creme de... Como que era o nome daqueles creme? Eram uns cremes que esquentava pra reduzir gordura localizada. E botava aquele creme e depois me pegava com um rolo de... Ai, eu fui me lembrar disso agora, gente. Olha, de onde tirei do fundo do baú essa história. Aqueles filmitos de enrolar comida, então, e fazer uma volta assim, ó, na minha barriga e na perna. Gente, eu ficava toda plastificada com aqueles creme lá ardendo, esfriando, esquentando 2 horas. E depois ela pegava um rolo, de amaçapão e passava. Ai, hoje tem que dar risada, né? E passava aquele rolo pra tirar as gordurinhas localizadas da criatura, né? Mas o que aconteceu? É que eu tive que ir agora, porque fazia muito tempo que eu não lembrava dessa história. Mas o que aconteceu, gente? Eu fiquei assim com uma paranoia, imagina, eu tinha 14 anos, né? Uma paranoia com aquele... Eu não tava entendendo bem direito que tinha que ir no médico toda hora. E aquele remédio que ele me deu foi muito forte, eu passei mal, me deu taquicardia. E teve um dia, nessa época eu tava no 2º grau. E teve um dia que eu desmaiei na escola. Eu tava indo na fila pra entrar na aula, no lanche, alguma coisa assim, e eu desmaiei. E aí chamaram meu pai, minha mãe. Aí foram ver o que era. Era em função desse remédio aí. E esse remédio, ele me tirava fome pra caramba. Eu não sentia fome de nada. Só que ele me fez mal, então o médico suspendeu ele. E aí eu tive que aguentar a fome de uma adolescente, em época que eu tinha muita fome, então eu tive que aguentar no osso do peito, né, sem nenhum remédio. E aí, sabe o que aconteceu? O efeito contrário. Em vez de eu me motivar que eu ia ter o debut, que eu ia entrar no vestido, a minha mãe tinha me prometido que se eu conseguisse emagrecer lá, eu não lembro qual foi a meta que ela tinha me dado, 5 quilos, ela ia me dar umas lentes de contato azul.
Gente, nos anos 80, vocês não fazem ideia que lente de contato era uma coisa... não era todo mundo que tinha, sabe? Era muito raro alguém usar. E eu tinha ido uma vez numa loja e tinha experimentado uma lente de contato azul e enfiei na cabeça que, nossa, que eu não podia mais viver com o olho castanho, que o olho azul era a minha... que era o jeito que eu queria viver com o olho azul. E a minha mãe me prometeu, e era cara. E aí a minha mãe me prometeu que se eu emagrecesse aqueles quilos lá, ela ia me dar essa lente. E mesmo com lente, com vestido, com festa e tudo, isso deu o efeito contrário. Eu fiquei com mais fome, mais vontade de comer, mais vontade de sabotar o programa de emagrecimento. E eu comecei a comer escondido. A minha mãe mandava eu comprar pão, né? O pãozinho francês tradicional, porque lá em casa a gente comia pão 3 vezes por dia. Comia pão, café no café da manhã, depois no café da tarde, aqueles café, não sei se aí é assim, mas lá era, botava a mesa pro café da tarde, daí vinha cuca, pão, bolo, queijo, salame, um monte de coisa. E depois à noite, geralmente a gente não jantava comida, era café também, pão. Só que daí lá nessa tal da dieta eu podia comer pão, só que era uma certa quantidade. E aí eu ia lá na padaria, se a mãe mandava comprar 10, eu comprava 12. E roubava 2 no caminho, né? Roubava entre aspas, comia esses 2 pãezinhos no caminho e chegava em casa com os pacotinhos de pão normal, né? E, gente, e ainda comia mais o que eu tinha pra comer. Resultado da ópera. Quando chegou perto do dia lá da festa lá dos 15 anos, só me vestiu o tal do vestido. Gente, não fechava aqueles ditos daqueles botões. Além de eu não ter emagrecido, eu ainda engordei uns quilos. E o tal dos botões lá não fechava de jeito nenhum. A minha mãe começou a dar um nervoso nela e começou a me dar discurso e ficou muito chateada comigo. Disse que gastou, aí aquela chantagem, né? Eu gastei não sei quanto, eu fiz tudo por ti, eu fui lá e tal. E eu fui me sentindo muito mal com aquilo. Enfim, gente, assim, esse foi o meu início com a obesidade. Foi um início bem traumático, assim, porque eu nunca soube o que era estar acima do peso, nunca precisei me preocupar com a alimentação, embora assim na minha época, nos anos 80, quando eu era criança ainda, anos 70, anos 80, a nossa alimentação era muito melhor. A gente não tinha esse excesso de industrializados que tem hoje. A gente não tinha refrigerante, doce, bala, coisa assim disponível como a gente tem hoje. Então, de certa forma, assim, a gente comia comida de verdade, fora os pães, né? Fora os pães. Mas quando era alimentação diária, assim, no almoço, era comida de verdade. Arroz, feijão, carne, muita carne. Lá em casa a gente sempre comeu muita carne. Enfim, então, só pra resumir pra vocês, deu tudo certo, tá? Lá, vamos esquecer essa história dos 15 anos. Deu tudo certo. Entrou o vestido. Eu acho que fizemos um esforço sobrenatural ali nos 45 do segundo tempo. Fizemos dieta muito, muito maluca lá. E aí eu consegui fechar o vestido. Só que logo logo em seguida, terminou aquela função lá, eu já comecei a comer normal de novo. E aí eu recuperei o peso que eu tinha perdido e muito mais. E aí a partir dali foi uma bola de neve. Aí o negócio foi, sabe? Foi o boi com as cordas? Foi o boi com as cordas. Aí só ganhando peso, cada vez mais ganhando peso. Com 19 anos, eu já estava perto dos 80 quilos. E isso... eu não tinha mais roupa que servia, eu não me gostava mais.
A minha autoestima tava lá embaixo e tudo que eu fazia, assim, nada surtia resultado, sabe? Nada fazia efeito. E depois, assim, eu nem sei dizer o que aconteceu perto de eu me casar, um pouco antes de eu me casar, quando eu tive meu filho. Essa época, assim, foi muito tranquila. Eu até ficava pensando, meu Deus, se eu já tô gordinha assim hoje, imagina um dia que eu estiver grávida. Mas na gravidez, tive 2 gravidez, aos 25 anos eu já tinha 2 filhos. Foi tudo tranquilo, eu não fui uma grávida que ganhou peso na gravidez, que teve problema, nada. Mas depois dessa, ali pelos 30 anos, 28 para 30 anos, começou tudo de novo. Começou, aumenta um peso aqui, aumenta um peso lá, aperta a calça aqui, aperta a calça lá. Quando fui me dar por conta, eu já estava bem gordinha de novo. Só que desta vez era muito difícil perder peso, mas muito difícil mesmo. Aí já era uma outra fase que eu já me governava, digamos assim, já estava casada, não morava mais com a minha mãe, tinha meu próprio dinheiro, então eu comecei a buscar alternativas, sabe? Essas alternativas aí, a tal da mágica, da pílula mágica, né? E aí comecei a tomar uns shakes, pular algumas refeições para tomar shake, fiz massagens das mais diversas, fui buscar um endócrino de novo, tomei remédio para agora a tal da subtramina, né, remédio para inibir o apetite, e foi horrível a experiência novamente. O efeito rebote foi muito forte, eu acho que um mês eu perdi em torno de 10 quilos, mas eu engordei 15 no total de 3 meses, mais ou menos. Então, assim, foi muito... É um resultado que ninguém espera, né? A gente começa a ficar tão entusiasmado que tá perdendo peso, e depois, assim, meses, ver tudo aquilo ir embora e ainda você ganhar mais peso do que tava no início. Então, eu fui indo pela via sacra, né? A gente chama assim a via sacra da pessoa fora do peso. A gente é muito enganado, a gente é muito ludibriado, porque as pessoas sabem que quando a gente quer perder peso, às vezes a gente paga qualquer valor, a gente cai em qualquer lorota, a gente vai em qualquer papo. Gente, até simpatia eu fiz. Simpatia, aquela simpatia de jogar coisa pra trás, esperar a lua cheia, não sei o quê, até isso eu fiz. Então é só pra ver o quanto a pessoa que tá fora do peso, ela tá desesperada pra ter aquele corpo aquele peso que ela quer, enfim. Mas a motivação pra gente fazer a coisa certa é muito pouca, porque é tanta informação dessas dietas, desses métodos, dessas coisas, e aí você vai tentando um e frustra, e vai tentando o outro e não dá certo, e tenta o outro e não dá certo. E aí chega um ponto que você acha que é você, que não é o método. Eu comecei a achar que era a minha genética. É minha genética, é coisa da minha avó, da minha bisavó, eu vou ser assim mesmo, eu vou me aceitar do jeito que eu sou, porque eu sou uma gordinha legal. E comecei a inventar coisas na minha cabeça para justificar o meu peso, para que eu desencanasse disso, sabe? Para que eu própria desencanasse disso. Mas, claro que a mulher não é assim, porque na primeira vez que você vai num provador de loja para botar aquela calça que você viu na vitrine, e aquela calça ela não passa nem no teu joelho, é muito frustrante. Eu cheguei aí até, eu acho que o fundo do poço, quando eu fiquei pensando, cara, o que eu tô fazendo? Eu fui numa loja de tamanhos maiores. Eu entrei numa loja de tamanhos maiores para ver que tipo de roupas que eles vendiam lá. Porque nas lojas que eu estava acostumada a ir, eu levava às vezes 4 números, sabe? 42, 44, 46, 48, porque ou no 42 até o 48 eu teria que entrar. Então,
eu tinha calças 44 e 48. E eu olhava às vezes aquilo no varal desse tamanho, eu ficava pensando, cara, aquilo é meu mesmo, será que eu entro ali dentro? Porque eu não tinha essa visão quando eu me olhava no espelho. Eu me olhava no espelho, eu não me achava com todo aquele peso que a balança estava me mostrando. Mas o dito do peso da balança me fazia ficar preocupada, assim, não, alguma coisa está acontecendo. E lógico, e daí quando a gente olhava para essas roupas e ia comprar alguma coisa, então eu evitava de ir em loja comprar coisas para não ter que experimentar, eu odiava experimentar a roupa. Enfim, então assim se foram alguns bons anos da minha vida, fazendo algumas dietas malucas e é como eu falo hoje para os meus pacientes, para as pessoas que eu atendo, que, gente, não existe milagre, entende? Às vezes a gente pode até conseguir alguns resultados bons com algumas estratégias malucas, mas isso não se sustenta por uma vida toda. A gente precisa encontrar o equilíbrio e precisa encontrar alguma coisa que funcione pra sempre. Alguma coisa que funcione pra gente e que seja pra vida toda, que não seja uma estratégia só de um dia, tem uns que fazem de um dia, não tem? Que passa o dia inteiro lá comendo abacaxi, tomando suco. É lógico que você vai perder peso, mas será que tem gordura perdida ali? Ou será que é só água, né? Qual o peso, afinal, que foi perdido, né? Então, eu comecei a procurar alternativas para diminuir esse meu peso. E eu vou contar para vocês como é que foi que finalmente, então, eu consegui. Ei, meninos! Ei! Para os dois de brigar. Tem uns moços brigando aqui. Nada disso, tá? Então, como que foi que eu consegui me libertar disso? Eu vi na internet um livro, eu já tinha lido várias coisas, mas era um e-book para emagrecer. E naquela época eu tava tomando shake, eu tava fazendo massagem, eu tava tomando um remédio da farmácia, Magri, sei lá o que, tentando várias coisas, mas eu tava bem gordinha, parecia que nada funcionava. E naquela época eu trabalhava num lugar que tinha uniforme, e o uniforme era uma calça social horrível, e ela ficava cada dia mais apertada, sabe? Daí cada dia ela ficava mais horrível e tipo, nós tinha duas calças, então eu tinha que me adequar ao tamanho da calça, porque eu não tinha como trocar, né? Mas aquela calça tava apertada. E eu pensei, cara, eu tenho que fazer mais alguma coisa. E era só assim, sabe? Quando tu entra num momento, num estágio em que você só pensa nisso. Só pensa nisso, eu só pensava nisso. Eu e a minha colega ali, nós ficava se trocando receita e ficava mostrando uma pra outra coisas, e eu apresentei os shakes pra ela e ela me apresentou uma outra que botava uma sementinha não sei aonde, e daí a gente ia indo, toda hora esse era o assunto, né? Então a gente tava sempre em busca de comidas fits, lights e coisas para emagrecer. Então nessa época, assim, todas as minhas colegas, eu e minhas colegas, todo mundo ia tomar shake, tomava o chá termogênico e fazia um monte de coisas assim para emagrecer. E aí eu comprei esse livro, esse e-book, não é um livro, é um e-book. E realmente, gente, assim, ó, eu comecei a ler e aquele papo começou a me fazer sentido. Aqueles argumentos do autor começou a me fazer sentido. E eu comecei a gostar. E eu li aquele livro, assim,
Acho que 2 dias, 3 dias eu tinha devorado o tal do e-book. Porque ele falava que só no final ele ia contar a metodologia, não sei o que não era pra ler antes. Aí eu sou toda assim, né? Se diz que não é pra ler antes, meu Deus, aí começa a me dar uma curiosidade, mas eu não vou lá. Daí eu acelerei, ó, funcionou comigo essa pressão aí. Aí eu acelerei lá o aprendizado pra chegar logo ao final, pra ver como que era a dieta, quais alimentos comiam, não comiam, o que fazia sentido, o que não fazia. E aí eu comecei a praticar aquilo, mas sem muito, digamos assim, sem muita esperança, né? Porque era mais uma tentativa e tal. Embora eu tivesse gostado bastante da abordagem, da proposta, nesse livro ele fazia um desafio de 30 dias. 30 dias sem trigo, sem açúcar, sem frituras, sem refrigerante, sem álcool. Eram 30 dias para você se transformar mesmo. E assim eu fiz. E, só mais um detalhe, ele já falava ali que não era uma dieta, era alguma coisa, era uma reeducação alimentar, era alguma coisa que você ia aprender e conseguir praticar a vida inteira, que não era uma estratégia pontual. Era um novo estilo de vida, um novo estilo alimentar, onde a gente ia aprender a comer sem contar calorias, sem fazer dieta e que perdia lá vários quilos. Gente, era bom demais para ser verdade, né? Então me joguei assim de corpo e alma e coração nessa experiência e ela deu super certo. Ela deu muito certo. Eu perdi 20 quilos ao total. Quando eu fui entendendo o processo do emagrecimento, eu realmente perdi o interesse em calorias, em pontos, porque uma vez eu contava os pontos lá da dieta. Eu perdi de vez o interesse em me pesar, porque eu sentia em mim o bem-estar, eu sentia em mim as roupas, eu conheço o meu corpo. Aliás, eu comecei a conhecer o meu corpo, porque esse processo ele também era algo que nos levava à autoobservação, ao autoconhecimento, a ver como que o alimento, como que o alimento impacta em você, qual o efeito que ele tem em ti. E eu comecei a fazer algumas experiências dentro dessa metodologia e algumas sugestões que ele foi falando. E eu, nesse período, que não foi muito, foi em torno de 4 meses, 6 meses, por aí, eu perdi 20 quilos. E foi, assim, muito... Nossa, eu nunca tinha conseguido um resultado desse. E foi muito transformador. As minhas roupas, eu perdi todas as minhas roupas, não nada mais servia, aquelas calças 44, 48. Eu cheguei até a segurar, assim, pensando assim, não, vai que depois, né, já cansei de dar as roupas e depois me arrepender, ter que comprar de novo. Não, Nilvânia, vamos guardar mais um pouquinho. Mas daí, naquele momento, eu tava assim, ó, tinha alguma coisa dentro de mim que me dizia assim, desta vez vai dar certo. Desta vez tu acertou em cheio. Porque é isso. Nunca foi dieta. Nunca foi algo de 20 dias, 30 dias, para ir numa festa, para entrar num biquíni. É um projeto para a vida toda. É alguma coisa que eu quero sentir sempre. Orgulho do meu corpo, me sentir saudável, me sentir disposta. Ver a minha pele mais bonita, ver o meu cabelo crescer, coisa que o meu cabelo ele sempre tinha talvez por falta de vitaminas ele vinha só até a altura essa altura aqui assim mais ou menos, e depois ele não crescia mais, ele ia espigando e daí tinha que cortar e caía bastante também, e ele melhorou muito depois que eu passei a comer bem, comer comida de verdade, passei a entender que às vezes a gente não consegue tirar 100% das nossas necessidades de vitaminas e minerais da alimentação. Então suplementei,
Hoje eu faço as minhas suplementações de vitaminas, minerais, faço ciclos de vitaminas, faço ciclos de carboidratos. Hoje eu tenho um conhecimento, nossa, muito maior em nutrição do que tinha naquela época. E é aí que eu quero contar para vocês também, faltou um pedacinho. Essa transformação é mais que perder um peso, é muito mais que um número na balança. Às vezes pode ser a transformação da tua vida, pode ser a transformação da tua história mesmo de verdade, como foi a minha. Porque eu gostei tanto dessa metodologia e em casa, como eu tenho 2 filhos. E em casa, assim, a gente sempre teve hábitos normais, como todo mundo, né? A gente comprava Coca-Cola pra botar na mesa na hora do almoço. E comia sorvete, enfim, vida normal, como todo mundo. E correria de trabalho, comendo muita coisa quase semi-pronta, fora. A gente também tinha o hábito, uma época, de pegar marmita, comer em restaurante, e tudo isso foi minando a minha saúde e o meu peso, né, minha forma física. E quando eu comecei a me alimentar melhor e comecei a entender os conceitos de nutrição, a primeira coisa que eu, como mãe, fiz foi trazer esses alimentos, né, retirar os alimentos ruins da minha casa e começar a fazer essa troca por bons alimentos, fazer inclusões, né? Inclusões benéficas para minha família. E aí a gente foi vendo tudo se transformar, sabe? Tudo ao redor foi se transformando, o meu corpo, a saúde dos meus familiares, e muitas amigas que perceberam a perda de peso, que perguntavam: meu Deus, menina, o que você tá fazendo? O que tu tá tomando? Tem algum shake novo no pedaço? Algum remédio aí que eu não tô sabendo? E daí eu tinha achado que eu tinha descoberto o segredo do negócio, né? Eu disse: então vem comigo que eu vou te explicar qual que é o segredo do emagrecimento. E aí ia contando, ia compartilhando, ia tentando ajudar, ia tentando trazer essa consciência, né, para minha mãe, para as minhas amigas, para as pessoas mais próximas que eu podia conversar, que eu podia tocar as vidas dela com esse conhecimento. Me bateu de repente uma vontade muito forte de fazer uma segunda graduação, né, fazer uma faculdade. Depois dos 40 anos, depois dos filhos já criados, grandes, depois de eu já ter a minha profissão estabelecida. Então tava na zona de conforto, né? De verdade. Mas sabe um assunto que eu lia e não conseguia parar de ler e era muito gostoso? Era sobre a nutrição. E eu comecei a achar, tá aí, é isso que eu vou fazer. E, gente, eu nem sei como que foi que deu nesse dia esse estalo na minha cabeça, mas graças a Deus, eu tive esse ímpeto, assim, ó, deu estalo, eu já fui lá na faculdade, já fui ver se tinha vaga, já me inscrevi, já comecei e me formei. Então eu fui estudar nutrição para entender a fundo o que é a nutrição em si, né? Os aspectos científicos. E aí eu fui entendendo que tudo aquilo que eu fiz era um método e que eu conseguia associar com várias outras coisas, porque o emagrecimento, ele não é apenas alimentação. Eu entendo que o emagrecimento, o segredo, os pilares, as bases do emagrecimento são a alimentação, o movimento. Nós não fomos feitos para ficar parados, nós precisamos movimento. Não precisa ser academia, mas a gente precisa movimentar o nosso corpo, dar movimento para nossas células, para as nossas articulações. E a mente, a gente precisa nos entender, a gente precisa olhar para dentro e entender como eu me relaciono com a comida, por que eu penso assim,
por que que eu ajo desta forma, porque eu tenho esta dificuldade ou aquela dificuldade em comer. É um processo de autoconhecimento. E nisso, o que me auxiliou foi as terapias, porque nesta época também eu comecei a estudar o Reiki, fui fazer o curso de Reiki e comecei a entrar né, sai de um curso, entra no outro, sai de um curso, entra no outro, todos voltados para esses conhecimentos holísticos de terapias naturais. E isso me trouxe assim... Ai, gente, não consigo nem saber expressar, assim. Porque me trouxe uma consciência do alimento, da importância do alimento na vida da gente. De como me fez refletir como as nossas vozes estavam certas, sabe? De como esse mundo hoje, essa realidade hoje que a gente vive alimentar, ela está totalmente deturpada. Nós não temos mais tempo para comer, as pessoas têm 1 hora e meia de almoço, então é tudo muito rápido, as pessoas têm que comer correndo, têm que comer em pé, têm que comer pensando no próximo e-mail que vão mandar depois do trabalho. É muita atenção. No meu consultório eu vejo as pessoas... Eu tenho uma perguntinha lá que diz assim, de 0 a 10, qual é o seu nível de ansiedade hoje? De 0 a 10, qual é o seu nível de estresse hoje? Gente, não tem ninguém menos que 5. É todo mundo estressado, é todo mundo ansioso. O que é isso? Isso tudo influencia na nossa qualidade de vida. E se a gente parar para pensar que há muito pouco tempo atrás... a gente não tinha nada disso, nós não tínhamos a industrialização desses alimentos que hoje a gente entra no mercado, 90% do que está na prateleira do supermercado é industrializado. A gente não tinha essa oferta contraditória, né? Emagreça, não, come isso, isso é legal, isso é gostoso, faça dieta. Então, assim, a mídia está sempre nos jogando muito marketing de alimentos bons e ao mesmo tempo da magreza, que você tem que se manter magra, que ser magra é bonito. Então, gente, isso pira o cabeção, né? Então, eu comecei a refletir sobre essas coisas. Nós evoluímos, os nossos antepassados evoluíram de que forma? De como que era antigamente? Tinham os caçadores-coletores. Eles subsistiam do que eles conseguiam obter na natureza, do que era encontrado na natureza. Não tinha nada ali, uma padaria na esquina para você ir lá e comprar, levar um lanchinho para as crianças. Não, absolutamente tudo que eles colocavam para dentro vinha da natureza. E ainda exigia o esforço, o movimento para ir lá, para buscar, para caçar, para pescar. Às vezes eles ficavam dias fora, né? Deixavam as mulheres na tribo, ficavam dias fora em busca desses alimentos. E quando encontravam, geralmente eram plantas e bichos, né? Essa era a base da alimentação. E se a gente pensar, gente, meu Deus, todas as espécies do planeta, todas as espécies, desde uma minúscula bactéria até nós, todos nós, Deus nos colocou nesse universo com o seu alimento. Seria muita sacanagem colocar alguém ali que não vai ter comida, que vai ter que esperar chegar o domínio da agricultura ou a era da industrialização para esse ser vivo ter uma comida decente. É uma ficha que me caiu e eu fiquei pensando, gente, às vezes falam que essa dieta é da moda, que tal coisa é da moda, que a moda é o que tá agora, é o que eu vejo, a industrialização é moda, transgênico é moda, domínio da agricultura é moda, porque é coisa de 10.000 anos atrás. Isso, se você for olhar numa linha do tempo cronológica da humanidade, é muito pouco. Eu comecei a avaliar que realmente nós temos que comer os alimentos que nutrem a nossa célula, aquele alimento que Deus preparou para nós comer, que está ali na natureza, que é bioidêntico
com a minha célula. Então, somente a partir do momento em que eu entendi que eu preciso me alimentar com a consciência de que estou colocando dentro de mim um alimento como se fosse sagrado, como se eu estou dando para mim, para o meu corpo, o nutriente que ele precisa, para que eu consiga me manifestar nessa vida, né? Nesse plano, nessa experiência. Eu preciso do meu corpo, eu preciso das minhas mãos, da minha voz, eu preciso dos meus olhos, eu preciso ter saúde, né? E otimismo e força e tudo que a gente precisa para ter uma vida equilibrada e feliz. E isso eu só consegui obter a partir de quando eu comecei a comer comidas de verdade, comidas que meu corpo estava preparado para comer. Então, é isso. É esse o recado que eu venho trazer para todos vocês. É esse o grande segredo de verdade do emagrecimento. É você olhar para trás, ver como que foi que a nossa civilização chegou até aqui, como que eles enfrentaram esses anos, o que eles comeram, como que eles subsistiram, como que eles viveram. E foi comendo o simples, o que Deus deixou aqui na face da terra pra gente comer. Hoje eu trabalho com o emagrecimento consciente, sempre trazendo a consciência alimentar para as pessoas que eu cuido, né? E sempre trabalhando muito o autoconhecimento, a autoobservação e sentir o que é bom pro teu corpo, o que é bom para ti, o que te faz, o que nutre a tua célula, o que te deixa saudável, disposta, feliz, né? E com a mente o quanto evoluiu a minha cabeça, a forma como eu me relaciono com o alimento hoje em dia. Isso para mim foi uma virada de chave mesmo, sabe? Virou uma chavinha na cabeça. E hoje eu não faço uma dieta, eu não conto calorias. Hoje não, há muito tempo, porque essa estratégia, esse tempo que eu contei pra vocês, que eu perdi os 20 quilos e fazem 6 anos agora. Então, assim, já mais do que ficou provado pra mim mesma que funciona. Porque nunca eu tinha conseguido emagrecer e me ficar magra. Então, pra mim foi maravilhoso. A partir do momento em que eu entendi que quando eu cuido da minha mente, da forma como eu estou vendo o mundo agora e como eu estou vendo a minha alimentação, e entender que a alimentação não é a minha muleta, não é a minha válvula de escape, não é a solução do meu problema, ela não é a minha fonte de prazer, ela é o substrato sagrado para o meu corpo viver saudável. E é assim que eu vejo a alimentação hoje. O que eu posso falar para vocês é comam comida de verdade. Esse é o verdadeiro segredo do emagrecimento. É comer comida de verdade, é voltar para o simples, para o natural, para aquilo. Pensa na comida da avó, o que ela fazia, qual é o óleo que ela usava, né? Como que eram os alimentos, da onde que eles vinham, da onde que estavam vindo aqueles alimentos que a avó fazia. Então toda essa reflexão, esse olhar para trás, para o que deu certo por muito tempo, eu acho que é o que está faltando, porque cada vez mais a gente está limitando o nosso tempo para comer, sobretudo para preparar o nosso alimento, que eu acho que isso também, eu não vou conseguir falar hoje para vocês todas as transformações que aconteceram, mas uma das transformações maravilhosas que eu tive com essa redescoberta da alimentação foi a de cozinhar. Eu não gostava de cozinhar e eu pegava muito
assim, comia fora, pegava marmita, odiava cozinhar, na verdade. Sempre falava que não era pra mim, eu não gosto. A minha comida era ruim também, bem ruim. Então não tinha muita vontade e também não tinha muito interesse de fazer comida. Achava que dava muito trabalho. Mas com toda essa transformação que foi acontecendo, eu me obriguei a experimentar novas coisas. Por exemplo, uma abobrinha verde. Deixa eu dar um exemplo pra vocês. Abobrinha verde gratinada. Lembro dessa receita. Aí eu olhei a receita lá, abobrinha verde. Eu nem sabia direito que abobrinha era essa. Abobrinha verde gratinada, daí corta, passa a manteiga na frigideira e grelha e bota sal e tá pronto. Daí eu fiquei, só isso? Mas não vai ficar bom esse negócio, gente. E daí o meu marido falava, uai, mas então faz, testa. Eu disse, mas de que jeito esse negócio vai ser bom? Mas então testa, criatura. Então eu vou testar. E aí comecei a testar as abobrinhas, as cabotiás, os omeletes, os iogurtes. E aí, gente, eu não parei mais a fazer uma maionese sem óleo. E aí eu fui descobrindo, eu acho que eu fui descobrindo um mundo, assim, sabe? Ficava tão feliz quando eu pensava, meu Deus, eu vou comer uma maionese sem óleo. Eu não vou precisar colocar óleo nessa maionese e o gosto dela é igual. E eu dava para as pessoas provarem. Vê se você sente alguma coisa diferente, não sei o quê. E aí quando o pessoal falava assim, não, tá bom, tá normal, mãe. Meu Deus, eu pensava, yes, cara, eu descobri que é possível a gente comer tudo que a gente gosta. É só a gente buscar alternativas e formas mais saudáveis de fazer e ingredientes melhores, porque às vezes é o ingrediente que estava errado. Então eu sou muito grata, mas grata mesmo a mim mesma por ter me jogado ter sido sempre uma pessoa muito curiosa e nunca ter me conformado com as coisas. Então eu busquei até que eu encontrei, sabe? Então eu sou muito grata a mim mesma por ser essa buscadora e ter realmente conseguido pelo menos fazer as pazes de vez com essa situação da minha vida e ainda conseguir estudar isso e conseguir levar para outras pessoas e ver esse resultado se multiplicando. E isso é o mais bacana, que eu nunca na minha vida sonhei que algum dia eu seria... eu ensinaria outras pessoas a emagrecer, eu ajudaria outras pessoas a emagrecer. Jamais sonhei com isso, mas é algo que faz meu coração cantar, faz meu olho brilhar, porque é muito gratificante quando a gente vê alguém que tá ali com aquela mesma dor que você já sentiu, que você sabe, já se coloca no lugar e você vai lá e às vezes com uma dica muito simples, com uma estratégia, com uma conversa, como as pessoas precisam, a gente precisa conversar, com uma conversa, com uma foto, para uns é uma foto, para outros é uma conversa, para outros é uma receita. Eu não sei, cada pessoa que passa na minha vida se transforma, me fala depois, Nutri, foi tal coisa que tu me disse aquele dia que, nossa, virou a chavinha. Daí outro fala, Nutri, quando eu fiz aquele iogurte que tu me mandou, Nutri, meu Deus, aí eu fui fazendo o bolo, aí não sei o que, eu me apaixonei. Blá, blá. E eu tenho até pacientes que já estão me falando que vão fazer a faculdade de nutrição, porque também se apaixonaram. Então, essa é a grande energia do universo, né? É fazer as coisas se transformarem quando a gente menos espera. Eu me sinto honrada de estar aqui participando desse movimento e trazer um pouco da minha história para vocês. Espero que eu consiga inspirar alguém
e que exista alguém do outro lado aí, que alguma coisa que eu falei fez sentido e que tocou no coração. Então vai atrás, porque não perder peso não é só frustração, não. É uma questão de a gente encontrar o nosso caminho, tá? É encontrar a nossa forma, a forma que vai dar certo pra gente, tá bom? Um grande beijo para todos vocês e muito obrigada. Tchau, tchau.